Olá, tudo bom? Vamos continuar a nossa leitura comentada do livro de Atos, capítulo 7 agora. Vamos ler até o verso de número 16. O discurso de Estevão diante da liderança judaica. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Essa perícope é muito grande, então nós vamos parar aqui. Então, quando Estevão estava fazendo milagres, sinais e prodígios, e quando os líderes judaicos quiseram confrontá-lo através de questões, de discussões, de palavras, eles não conseguiam competir com ele, porque ele era ungido de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, muita sabedoria, então ele sabia retrucar as questões dos líderes judaicos, que por sua vez ficaram irados com ele por conta disso. E o que fizeram então? Levaram-no diante do Sinédrio, e lá o sumo sacerdote perguntou se aquelas acusações falsas que aqueles homens estavam fazendo contra Estevão era verdade. E a resposta de Estevão é bastante interessante e é importante, irmãos, que a gente preste atenção na resposta que Estevão dá. Ele simplesmente faz a narrativa bíblica. Ele começa a falar que o Deus da glória apareceu a Abraão. Então, ele fala sobre o primeiro encontro que Abraão teve, na época ainda era Abrão, né, com um A só. Né, ele fala desse primeiro encontro que Abrão teve com Deus.
e das instruções que Deus deu para ele, dele sair da terra dos pais dele, dos costumes que os pais deles tinham. É bom lembrar que Abrão morava numa cidade chamada de Ur dos Caldeus. E caldeus, esse povo, era um povo que tinha como característica não só o politeísmo, ou seja, eles não somente tinham muitos deuses, mas eles eram dados à feitiçaria, a sacrifício de animais, de pessoas, de até crianças, para os deuses dele. Então, quando Deus fala sai da parentela, Deus não está falando ele só para ele se afastar da família, mas está falando para ele se afastar também dos costumes da família dele, né? E falando para ele sair dali que ele iria mostrar a ele uma terra. Então, Abraão foi levado para uma terra que seria a chamada Terra Prometida. Só que Abraão não entrou. Quem entrou foi a descendência dele, né? Abraão não entra, mas a descendência dele entra, e onde Estevão diz, para a terra onde habitais agora, ou seja, a região onde os judeus habitavam. E ele fala também sobre que Abraão não tinha descendência, né? E ele não fala aqui, ele faz ele faz um resumo, né? Mas Abraão não tinha filhos, era de avançada idade, a esposa dele a mesma coisa, também além de avançada idade era estéril, né? E se Abraão morresse, os bens dele, né, a herança dele iria para um servo que morava com ele, seria no caso o herdeiro dele, já que ele não tinha descendente. Mas Deus promete que ele seria pai de uma numerosa nação, né? Aí que Sara, a esposa de Abraão, ri, né? Por isso Isaac é o filho do riso, né? Então, aquela história, o Estevão não fala aqui, mas eu vou falar. Sara dá Agar para deitar com Abraão, aí Agar deita com Abraão, aí Agar engravida. Mas Deus não gosta, Deus dá uma bronca neles, não. A descendência que eu te prometi vai ser com a sua mulher, com a Sara. Então vem Isaac. No 8º dia, Isaac é circuncidado. A circuncisão é uma aliança que Deus fez com Abraão. Tá? Eu não vou falar detalhes aqui sobre a circuncisão, mas quem quiser saber, o meu WhatsApp e meu telefone, é só ligar para mim que eu explico direitinho como é que funciona, tá? Mas é alguma coisa parecida com a operação de fimose, isso aí a gente fala em off. E o 8º dia é o melhor dia para se fazer essa circuncisão. É claro que nem todo mundo, né, ou a grande maioria, não é circuncidado no 8º dia. Tem gente que é circuncidado até de adulto. Né? Mas a melhor época para circuncidar um menino é no 8º dia. Dizem, né? Eu não tenho comprovações científicas, mas que é o período onde há a menor perda de sangue é justamente no 8º dia. Então o Estevão fala que Abraão circuncidou Isaac no 8º dia. Num trâmite normal, o menino no 8º dia ele é submetido a essa cirurgia, vamos chamar assim, né? Na realidade é um ritual religioso, mas como eu disse, muita gente se converte como adulto, e somente como adulto que vai passar por esse processo. Então ele fala que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó vieram os patriarcas, dentre eles José. Né? E os patriarcas com ciúmes de José, isso tudo está lá em Gênesis, né? Com ciúme de José, porque José era o filhinho querido do papai, né? Iam matar José, mas depois mudaram de ideia e venderam então José como escravo para o Egito. Mas o texto diz que Deus era com José. Então, mesmo como escravo no Egito, a presença de Deus transforma José de um escravo para o segundo nome
em autoridade no Egito. Então, o Senhor prosperou José no Egito. E essa história está narrada lá em Gênesis. Aqui está Estevão contando a história que todo mundo que estava ali conhecia. Né? Por isso que eu falo que a Bíblia ensina a pregar. É isso que Estevão está fazendo. Ele está contando a história e essa história todo mundo conhecia. Aí está falando aqui que o faraó constituiu o José como governador, né? Eu já falei isso, o segundo nome, né, no Egito. E houve fome. Quando houve fome, Jacó mandou os seus filhos ir no Egito em busca de alimento. Na primeira vez, José não se faz conhecer dos seus irmãos. Ele reconhece os seus irmãos, mas ele não se faz conhecer. Na segunda vez, eu estou falando como Estevão aqui, estou resumindo. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos irmãos. Aí apresentou a família dele para Faraó e a família dele toda foi morar no Egito. Quando a gente vê a fuga do Egito, aquela história das 10 pragas, da travessia do Mar Vermelho, muitas pessoas perguntam: o que Israel foi fazer no Egito, meu Deus? Tanto lugar para Israel ir, vai logo para o Egito. A história é essa, porque José entrou no Egito e por causa da fome Jacó manda os filhos buscar alimento no Egito. Quando chega lá, encontra com José. José era o segundo nome, né? Era um homem de autoridade. Então, se há fome, ele leva a família dele para o Egito e separa um pedaço do Egito lá para eles viverem. E eles ficam vivendo lá até Faraó morrer e entrar um outro faraó. Esse outro faraó, quando entra, ele já não tinha afeição pelo José, como o primeiro faraó tinha. Então ele começou a impor pesados serviços para Israel. E aí que é interessante. Israel começou a prosperar. Quanto mais o faraó apertava, dava serviços pesados para Israel, mais Israel crescia. E mais assustava o faraó. Né? E quanto mais assustava Faraó, mais Faraó apertava Israel, e quanto mais apertava Israel, mais Israel prosperava. E a coisa foi assim até que chegou um ponto que Israel não aguentou. Eu já estou entrando já na história em diante, né? Mas eu já estou parando aqui no verso 16, amanhã a gente continua. Aí Israel não suporta mais o peso da mão de Faraó. Aí Israel grita para Jeová, né? Nos livros daqui, aí a gente já vai entrar na história de Êxodo, né? Já vai sair de Gênesis, já vai entrar em Êxodo. Amanhã a gente continua. Eu estou contando só que, o livro de Atos está contando que Estevão está contando isso para os líderes judaicos, que eles todos conheciam, em que todo mundo que estava ali conhecia aquela história. Né? Como nós aqui conhecemos a história, né? Não tão bem quanto eles, mas conhecemos a história também. Amanhã a gente continua. Tá bom, pessoal? Dia 18, quarta-feira passada, esteve aqui no nosso canal o reverendo Hélio Mafra, da Igreja Presbiteriana lá de Aeroporto Velho. Ele falou para a gente sobre as escrituras e a pós-modernidade. Está gravadinho lá no vídeo. Você querendo, entra no nosso canal. Tem os nossos vídeos desde que a gente começou lá no Evangelho de Lucas. E na próxima quarta-feira será o presbítero Marlon, que é da Igreja Presbiteriana Central de Cruzeiro do Sul. Ele vai falar sobre casamento, né, relacionamento conjugal e sobre os planos de Deus para o casamento. Você não pode perder, dia 25, o presbítero Marlon. Tá bom? Compartilhem os nossos vídeos, tá? O meu telefone é 345836, que é telefone e WhatsApp. Meu nome é Orlando Brasil. O pessoal tem pedido para eu falar o nome e o telefone. Se você quiser dedicar um versículo para alguém que você gosta, tá? É só ligar para mim e me diz a referência que eu leio aqui e faço a dedicatória, tá? Tá bom? Compartilhem
Se inscrevam, quem não se inscreveu é de graça, é só apertar o botãozinho que está embaixo da tela aí escrito inscreva-se, você aperta ali e ele vai mudar de cor, de vermelhinho para cinza. Aí vai aparecer escrito inscrito, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, leiam a Bíblia e orem por mim, tá? Essa tempestade, ela já vai passar, tá? A mão de Deus é sobre nós, a mão de Deus é sobre o seu povo, mas é o momento de nós orarmos. Existe uma promessa, quer dizer, existem várias promessas, mas eu vou falar de uma específica. Se o povo que se chama pelo meu nome se curvar, né, se ajoelhar, então eu ouvirei dos céus. Então Deus está dizendo que se o povo dele clamar, assim como Israel clamou quando o faraó estava massacrando Israel no Egito, Israel clama. Isso está lá em Êxodo 2. Então Israel clamou. Tá? E o interessante, pessoal, olha só como é que Deus age de uma maneira bastante peculiar. Quando Israel clama a Deus, a solução já estava preparada. Moisés já estava pronto, já era homem pronto. Deus atende as nossas orações até mesmo antes da gente orar. Que coisa maravilhosa, hein? O Salmo 139 fala: ainda a palavra não saiu na minha boca e tu já conheces todas. Esse Deus é tremendo. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Compartilhem, falem para os seus amigos, falem para os seus parentes, tá? Pode ligar para mim para tirar dúvida, para dizer que não concorda com alguma coisa. Eu pedi para alguém me dar informações aí sobre a diaconia na igreja romana, tá? Se é coisa nova, se é coisa antiga. Eu estou meio na dúvida. Eu fui coroinha, realmente eu não lembro de diáconos no passado. Isso para mim é coisa mais recente. Tá bom? E compartilhe com seus amigos, com seus parentes, tá? E meu telefone está aberto aí, qualquer dúvida, qualquer questão, motivo de oração, se você quiser, pode mandar pra gente também, tá? Mandamento, orai uns pelos outros, né? O livro de Jó diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o abençoava. Quando a gente ora por alguém, o maior abençoado somos nós. Porque por quem nós estamos orando, vai receber a bênção. Mas nós estamos, enquanto oramos, estamos em contato direto com o Pai. Uma boa noite, até amanhã. Amanhã a gente continua aí do verso 17 do capítulo 7 de Atos. Boa noite, tchau.